Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa aulinha de português de hoje. Hoje nós vamos encerrar o módulo 20, que estava falando sobre os textos informativos, né? Então, nós vamos usar a nossa apostilinha roxa de português. E a nossa aula de hoje começa lá na página 62, tá? O 6 e o 2. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, com os exercícios. Tá bom, criançada? Lá na página 62, agora é com você. Agora que você conheceu um pouco mais os textos informativos, chegou a hora de praticar. Vamos fazer exercício, então, sobre esses textos? Acompanhe a leitura da curiosidade a seguir. Olha, hoje nós vimos na aula passada uma curiosidade sobre... Nós vimos os verbetes, né? Sobre o jacaré-açu e sobre o peixe-boi, que você tinha que escolher um para representar lá no exercício 3. Você fez um desenho bonito? Ah, isso aí! E agora nós vamos ver uma curiosidade, então, sobre os golfinhos. Vamos lá? Os golfinhos não respiram automaticamente. Ao contrário, eles sempre respiram conscientemente. É por isso que eles dormem somente com a metade do cérebro e com um olho aberto e o outro fechado. Senão, eles morrem afogados. Olha só, criançada, que curiosidade mais interessante sobre os golfinhos. Tá dizendo aqui que eles não respiram automaticamente, eles respiram conscientemente. O que quer dizer essa palavra, tia? Conscientemente é de modo consciente. Eles sabem que eles precisam e como eles estão fazendo. Então, por isso eles só dormem com a metade do cérebro. Um olhinho fica fechado e o outro fica aberto. Metade do cérebro está dormindo e descansando, metade está funcionando para que ele possa respirar, porque ele respira conscientemente. Senão, se ele dormir com todo o cérebro, ele morre afogado. Olha que coisa interessante sobre a vida do golfinho. Vocês sabiam disso, criançada? Eu não sabia que era possível um golfinho morrer afogado. Fiquei sabendo quando eu li a aula para poder estudar e fazer o exercício com vocês. Eu achei muito interessante. Tenho certeza que vocês também devem ter achado muito interessante, né? Então vamos para o exercício. Número 1. Qual é a principal informação do texto? Olha, esse texto não tem um título. O título sempre ajuda a gente a saber qual é a principal informação, né? Esse texto não tem um título, então precisa ler com atenção para saber qual é a principal coisa que esse texto veio contar para nós. Para um pouquinho, pensa um pouquinho e lembra qual foi o principal assunto que a gente aprendeu. E responda, então, qual é a principal informação desse texto lá na perguntinha 1. Perguntinha 2. Encontre e contorne de verde as palavras no texto que tenham as letras NH, LH e CH. Lembra que a gente aprendeu também na aula passada com aquela historinha do LH, NH e CH? Então, você vai lá no texto e vai encontrar palavrinhas que tenham essas combinações de letra. Ah, eu encontrei golfinhos. E no golfinhos tem o N e o H. E aí ficou nho, golfinho. Então, circula, porque você encontrou uma palavrinha com NH. Descubra uma palavrinha com LH e outra com CH e contorne de verde, tá bom? Número 3. Desembaralhe as letras dos quadros a seguir e complete as curiosidades com as palavras formadas. Então, olha só. Tem lá a frase que está faltando uma palavra. Em cima, nós temos uma sugestão, mas está embaralhado. Então, você precisa organizar a palavrinha para completar a frase. Vamos lá?
Olha, tem uma imagem aqui sugestiva que pode nos ajudar a embaralhar essa palavrinha que tá bagunçada. Então, vamos lá, letrinha A. O olfato do. Uma palavra embaralhada que você vai saber organizar para saber preencher aqui, tá bom? O olfato do parará é 1 milhão de vezes parará do que o do ser humano. Então, você tem duas palavrinhas para organizar. A primeira tá assim, ó. HKOCROR. E a segunda está MHOREL. Olha só, tudo bagunçado. O que será que quer dizer? Vamos organizar? O olfato do é 1 milhão de vezes do que do ser humano. Organize então a palavrinha e complete a frase. Letrinha B. Se a parará da galinha é parará, o ovo é castanho. Se a orelha é branca, o ovo é branco. Então, duas palavrinhas para organizar também aqui, ó. Uma, duas. E complete a frase com a curiosidade. Depois que completar, criançada, a frase, não se esqueça de voltar e ler a frase completa, porque é uma curiosidade. Então, vocês vão aprender, ó, duas curiosidades sobre os animais depois que as frases estiverem completas, tá bom? Número 4. Em cada um dos quadros a seguir, há palavras escritas de maneira incorretas. Contorne essas palavras e reescreva com a grafia correta. Então, olha só, nós temos 3 quadros. Vamos começar lá no primeiro quadrinho. 1, 2, 3, 4 palavrinhas escritas. E aí eu preciso ler para saber se a palavrinha está escrito certo ou errado, né? Então vamos lá. Bicho, chave, mochila, bochecha. Ah, encontrei a palavrinha errada. Então, circula, olha lá. Tá escrito mocila. Não é mocila. A resposta correta é mochila. Então, eu vou circular a palavrinha e reescrever da forma certa. Mochila com CH, né? Não é mocila com 2 S's. Então, identificar qual é a palavrinha que está escrito errado, circula ela e escreve na linha de baixo corrigindo, tá bom? Passando a palavrinha para o jeitinho certo. Faça isso então lá no segundo banco de palavras e no terceiro banco de palavras. A tia não vai ajudar agora para você ficar esperto e procurar a resposta, tá bom? A número 5 é um exercício e nós não vamos fazer agora, tá bom? Então, deixa a número 5 aí, faz um xizinho nela pequenininho, porque nós não vamos fazer hoje. Nós vamos desenvolver essa atividade numa próxima aula e eu vou gravar um vídeo só para explicar como a gente vai fazer essa atividade, porque ela vai ser um pouquinho adaptada, combinado? Então, vamos lá na nossa página 65. Vamos testar. Número 1. Neste módulo, estudamos textos informativos. Assinale qual das alternativas a seguir corresponde a um desses textos. O texto informativo, ele pode ser alternativa A, uma notícia, alternativa B, contos de fadas, alternativa C, parlendas e alternativa D, cantigas. O que o texto informativo pode ser? Ele pode ser uma cantiga? Ele pode ser uma parlenda, um conto de fada ou uma notícia? Marque o xizinho na resposta que você achar que é a correta. Número 2. Qual das alternativas traz características de um animal?
características. Lembra que a gente falou? Falando sobre o aspecto físico e emocional daquele personagem, daquela pessoa, daquele animal. Então, vamos lá. Qual dessas características está falando de um animal? Então, a letrinha A. Resistente, útil e barato. Um animal pode ser essas três coisas? Letrinha B. Espaçoso, confortável e iluminado. Um animal pode ter essas características? Letrinha C. Pequeno, peludo e esperto. Essas combinam com o animal? E letrinha D. Movimentado, barulhento e central. Isso aqui diz respeito a um animal? Então, pense qual dessas 4 alternativas você acha que se completa melhor, se encaixa melhor a um animal, tá bom? O que combina com um animal, tá bom? E faça um xizinho na sua resposta. Número 3. Encontre o nome de 3 animais escritos corretamente. Então, na alternativa A, B, C e D, tem nomes de animais que estão escritos correto, mas tem nome que está escrito errado. Criança precisa ficar esperta, ler devagar com bastante atenção para identificar qual alternativa tem os 3 nomes escritos corretos, sem nenhum errinho. Combinado, criançada? Leia atentamente, preste atenção no som que você fala, no som que está escrito, para conferir se está certo. E só vai marcar o xizinho naquela alternativa que tiver os 3 nomes escritos certinho. Combinado? Então, aqui na página 65, nós encerramos o nosso módulo 20 e a aula de hoje. E vamos ler para concluir o que a gente aprendeu nesse módulo. Nós estudamos textos informativos, né, que são as notícias, as características dele. Nós estudamos os tipos de texto informativo, né? As qualidades e características dos personagens que ajudam a compor um texto, né? O que fala dos aspectos físicos e emocionais daquele personagem, que ajuda a gente a entender como ele é, né? E também nós falamos sobre as palavrinhas com NH, CH e LH. E teve até uma historinha, né, criançada? Bom, beijinho para vocês, até a próxima aula. Não faça ainda o exercício 5, que eu volto na próxima aula para explicar tintim por tintim, tá bom? Beijinho e tchau, tchau!